pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. E aqui no canal Transpire e Transforme a gente acredita no esporte como uma ferramenta de transformação da nossa vida como um todo, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha 145 quilos, passei por cirurgia bariátrica, comecei a praticar corrida de rua, depois descobri o triatlo, fui até o Ironman. E eu posso dizer que o esporte efetivamente transformou a minha vida, não somente no aspecto físico, me ajudando a emagrecer 60 quilos, mas em todos os aspectos da minha vida como um todo, familiar, profissional. Ele melhora a sua autoestima, sua confiança, sua segurança. Então, a gente procura difundir aqui a atividade física como um dos pilares fundamentais de transformação. E também a gente tem as nossas conversas com outras pessoas que relatam as suas experiências, as suas histórias de transformação. Temos uma playlist dedicada, exclusiva para isso. E temos também o Bora Transformar, que é o Papo com Especialista, onde nós abordamos assuntos relacionados à atividade física, mas não somente isso. Falamos um pouquinho sobre nutrição, sobre ortopedia, já falamos saúde vascular, envelhecimento. Tem vários vídeos aí na nossa playlist do Bora Transformar, e o nosso papo de hoje será com a Raquel Escobar. A Raquel, ela é uma amiga que trabalha na Philips já há muitos anos, e ela tem uma grande experiência em toda essa relação complexa da nossa vida, que é a produtividade, dedicação às multitarefas que nós temos todos os dias, a gestão de energia para que a gente se dedique da melhor maneira possível a todas essas tarefas. Então, sem dúvida nenhuma, é um papo sensacional que você não pode perder. Siga também o Transpire e Transforme nas outras plataformas e redes sociais. Temos página no Facebook, também o perfil no Instagram com conteúdo diário, e temos também o Transpire e Transforme Podcast, onde você pode ficar por dentro do nosso conteúdo de uma maneira mais prática ali durante a sua atividade física, durante a sua caminhada, a sua corridinha. Você vai ouvindo também o nosso conteúdo e não perde nenhuma novidade. Então, que todos aproveitem, curtam muito bastante, curtam muito o nosso papo, curtam bastante. Também deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para também ficar por dentro de todos os lançamentos. Valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bora Transformar. E hoje eu recebo a minha amiga Raquel Escobar. Aconteceu, conseguimos. Finalmente. Finalmente, vamos celebrar esse momento. Muito Mas bom. a ideia nossa é fazer um papo realmente muito especial, que seja proveitoso para todos. Vamos falar um pouquinho de produtividade, gestão de tempo, bem-estar, como conciliar as diversas agendas e as diversas demandas. Então, Raquel, obrigado pela tua disponibilidade, encaixar um horáriozinho aí para a gente conversar. E eu queria que você já começasse se apresentando e falando para a gente qual é a tua atividade principal hoje. Bom, boa noite. Super obrigada, doutor Fábio, pelo convite. Finalmente aconteceu, né? Esse nosso momento. É muito bom fazer parte aí desse teu projeto, que realmente vem para transformar. E eu espero poder compartilhar e somar positivamente aqui nesse nosso bate-papo. Bom, sou Raquel Escobar, de formação eu sou fisioterapeuta, sou mãe de duas crianças abençoadas, né? São filhos maravilhosos que também entendem aí a nossa vida cheia de atividades, né? Sou casada e hoje, né, você perguntou da atividade principal, né? Embora como formação fisioterapeuta eu continue ainda atuando com avaliações, principalmente a questão do pós-Covid, né? Então, eu ainda sigo, né, na missão de melhorar vidas e de conseguir também ajudar aí o próximo.
na questão da fisioterapia pulmonar, mas esse tempo é bem restrito hoje, né, na minha agenda, acaba sendo mais aos finais de semana, né, bem específico mesmo, mas a minha atividade principal hoje é dentro da Philips, né? A Philips hoje é uma multinacional que tem cada vez mais, né, crescido no segmento da saúde. Então, eu sou gestora de contas chaves para grandes hospitais aqui de São Paulo, né? Um deles, o Complexo do Hospital das Clínicas, e trabalho hoje com inovação tecnológica, né? Com inovação em saúde. Que legal. Caramba, que responsabilidade, né? Então já vamos Sim, começar já pegando esse gancho que você deu, quer dizer, você já falou das suas atividades e aí você é esposa, você é mãe, você é fisioterapeuta, você trabalha no mundo corporativo, então como a gente consegue conciliar, como ser uma pessoa multitarefas, né? Como conciliar todas essas demandas, porque cada uma delas a gente não consegue fazer nada pela metade, né? Não consegue se dedicar parcialmente. A gente sim. precisa fazer tudo integralmente, dando, obviamente, o nosso melhor para cada atividade. Então, como atender a todas essas demandas, como ser uma pessoa multitarefas, fazendo tudo da melhor maneira possível nos dias de hoje? Muito boa essa tua pergunta. Eu sempre falo que é a famosa, né, é o famoso equilibrar os pratos. Então, acho que nessa questão, quando a gente coloca tudo ali, né, tudo aquilo que tem dentro da tua rotina, do teu escopo de tarefas, esses pratos a gente quer que nenhum deles caia. Então, o primeiro entendimento que nós temos que entender e pensar, e eu gosto de pensar dessa forma, é que o prato da saúde, esse daí a gente tem que estar firme. Por quê? Se você não estiver bem, como que você dá conta do resto, né? Então, eu sempre coloco que saúde é prioridade, o autocuidado é prioridade. E aí vem a famosa história do mas está corrido. Eu não tenho tempo para me exercitar, né? Tá tudo bem, né? Ou às vezes quem é mais jovem, né? Agora ainda estou jovem, é hora de trabalhar mesmo, né? Enfim. E isso daí é uma grande roubada, né? Porque em algum momento essa falta de autocuidado pode impactar na entrega também de resultado de outras tarefas. Então, a primeira coisa que transformou minha vida foi, e eu brinco muito, né, do coloque-se na sua agenda, né? E é mesmo, colocar na agenda lá no teu Outlook, na tua agenda de trabalho, qual é o teu momento, né? Então, o que eu não abro mão é do meu momento, que é bem cedinho, né, 7 horas da manhã, que é o momento de atividade física, eu gosto de bike, e escolhi não falhar. E para não falhar, eu gosto de fazer a bike na academia, mas eu também tenho uma em casa, porque dependendo da correria, tá ali, né? É a história do antes feito, né? Antes feito que perfeito. Você queria pedalar 45, não deu, vamos no 20 mesmo, mas vamos entregar esses 20 minutos ali, né, focado. Perfeito, perfeito. Outro ponto que é bem bacana é a comunicação. Então, assim, quando você tem filho, marido, o trabalho, enfim, é as pessoas entenderem aquilo que te preenche como um ser integrado. As pessoas entenderem e você conseguir expor o que é importante. E dessa forma você também consegue entender o outro, né? E aí você começa a entender que, de repente, né, para o Fábio é importante ele, no domingo, dar aquele treino longo, né? E não é porque ele não quer estar com a família, né? Ele não está fugindo, né? Ele está Sim. fazendo algo que vai fazer toda a diferença para ele como pessoa, né? E aí a entrega é melhor dentro da família. Então, eu acho que esse entendimento, né, daquilo que te preenche e o outro tomar ciência disso e você conseguir comunicar a importância que isso tem na tua vida é bem libertador também, né? Então, eu acho que isso vai para o campo de trabalho também, né? As pessoas entenderem, a gente consegue começar a entender mecanismos que fazem com que a entrega seja melhor, é importante. E o outro é entender que não dá para estar não tem como todos os pratos estarem no pico,
E aí vem a resiliência, né? E a observação de que prato naquele momento merece um cuidado e uma atenção especial. Então, vou dar um exemplo prático, né? Então, se eu estou numa semana de congresso, né, por exemplo, pela empresa, é claro que eu vou estar desde cedo envolvida nisso e vou voltar à tarde. E, às vezes, vou ter também um momento de descontração com aquela equipe de trabalho, né? Então, às vezes, tem gente de fora, de outros estados. Então, poxa, vamos todo mundo comer uma pizza hoje, depois que terminar, enfim. Então, isso é importante. Porque é aquele momento também de descontração, de trazer um pouquinho, né, de tirar um pouquinho da carga, da pressão, com aqueles colegas que você trabalha no dia a dia, ou aqueles que estão mais distantes. E aí vem, de novo, a comunicação. Sem dúvida. Né? O recado que vem para os teus filhos, né, não pode ser, olha, é assim mesmo, eu tenho muito trabalho, e não, tem que ter a coisa positiva disso. Olha, estou num congresso, e aí é super legal que a amiga lá de Porto Alegre está aqui, e a gente também vai comer uma pizza depois, amanhã a mamãe está aqui, amanhã a gente de manhã está junto no café da manhã, né? Então, porque você vai chegar tarde, provavelmente as crianças vão estar dormindo. Uhum. Então, isso daqui, hoje, eu entendi, né, aqui depois dos 40, né, a gente tem essa sabedoria, né, de se permitir ser vulnerável e se permitir também reafirmar as coisas que são importantes na sua vida. Né? E aí ajuda muito nessa questão de gestão. E eu não gosto nem de falar muito de gestão de tempo, e a gente pode mudar até para falar de gestão de energia, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. Sim. Só que Sim. a energia que você coloca naquela atividade, o quanto você está inteiro para aquela atividade, é que faz a diferença. E gestão de energia é comprovado. Se você tiver super engajado só no trabalho, reuniões uma atrás da outra, tem até estudos agora mostrando como que fica o cérebro nessa condição e tudo mais, em algum momento vai te impactar a saúde. Em algum momento a tua entrega não vai ser a melhor entrega. E aí só tem um jeito da gente gerar energia, que é oscilando entre as energias física, mental, espiritual, aquele famoso, né, a recuperação, para você conseguir entregar melhor. Legal. Acho que você colocou um ponto muito interessante que eu não tinha me atentado e não tinha ouvido ninguém falar, isso que é essa questão da comunicação. Eu vou até falar por mim. Eu sou uma pessoa que fala pouco. Eu sou de falar pouco. Não fico. Gosto de jogar uma conversa fora num ambiente descontraído, mas, por exemplo, no ambiente de trabalho eu sou de falar muito pouco. Mas essa questão da comunicação é muito interessante no sentido de você não deixar nada subentendido, ou você acreditar que a outra pessoa, o seu interlocutor, seja no ambiente profissional, seja em casa, com o cônjuge, seja com os filhos, eles vão entender o que você está querendo dizer sem que você fale, sem que você abra a boca para falar. Então, esse ponto de uma comunicação aberta e de uma comunicação sincera, até colocando esse ponto que você salientou agora, a questão das vulnerabilidades, né? Você não se colocando numa posição de super-homem ou de super-mulher, uma pessoa que tem que dar conta de tudo de maneira perfeita, né? Quer dizer, não é impossível, não tem como isso acontecer. Então, acho que esse ponto da comunicação é fundamental, é muito importante, né? Eu achei muito legal que você tocou nesse ponto aí. Sim, e essa questão de dar conta tudo, né? Dar conta de tudo e dar conta da forma exemplar, perfeita, né? Então, a sociedade e nós como mulheres, a gente ainda sofre muito nesse Sim, aspecto, sim. né? Enfim, eu já tive situações de quando os filhos eram menores que meu marido viajava muito e eu optei por sair da empresa e ficar somente trabalhando como fisioterapeuta, fazendo
né, atendimentos pontuais dentro da minha gestão aqui familiar e tudo mais, e eu ouvi: nossa, imagina, filho cresce, você está abandonando a sua carreira, né? E naquela hora eu falei que é muito inteligente a gente saber dizer não. Naquele momento, o não para mim era assim, foi crucial para eu ter essa conexão, né? Porque eu não tinha família perto, enfim, né? O contexto me fez tomar essa decisão. Sem família perto, marido viajando muito, enfim. E na sequência eu tive o segundo filho, né? Então, quer dizer, diferença dos dois de 2 anos. E aí, quando eu assumi, né, a posição, depois voltei, enfim, assumi posição que exigia viagens, eu ouvi: Raquel, Você mas está você é mãe, deixando... você está deixando seus filhos, porque agora vai vir a pré-adolescência, não tem como, né, você tem que rever isso, né? Não dá para ficar tão, né, fora de casa. Então, veja, a gente está sempre vulnerável à cobrança, Sempre. ao julgamento. Então, eu acho que uma das questões que eu trabalho e vou seguir trabalhando, né, nesse amadurecimento é estar livre de julgamento e fazer sempre uma pergunta antes de qualquer coisa que eu busque, e eu falo muito isso em mentoria para as pessoas, né? Esse desejo é genuíno ou é do ego? Porque, às vezes, decisões que são tomadas ou buscas que a gente faz, elas estão condicionadas a um desejo do ego. E aí você acaba não tendo aquela completude, né? Porque quando você busca muito só aquilo que vem do ego, é difícil, porque aí como é que você consegue colocar tudo, né? Família, filho, marido, profissão, carreira, como a gente ainda vê, né? Olha, tem que tomar uma decisão, né? Porque para a carreira, né? Quando tem filhos, e hoje a gente sabe que não, a gente tem, imagina, mulheres em C-level, que mães maravilhosas e que fizeram a gestão, né, do ser integrado e alcançaram grandes posições e conseguiram manter ali, né, o desejo materno, a construção familiar, enfim. Então, esse ponto de buscar a perfeição, enfim, essa cobrança que ainda vem externa, a gente tem que tentar se blindar. E acho que também muito dessa cobrança e disso que você disse, dessa questão do ego, também pode vir pela necessidade de comparação, né? Você vê uma outra pessoa ali, você fala, putz, não posso deixar ela despontar, eu preciso estar colado, preciso ser melhor, nessa competitividade nociva, né? Eu acho que todo mundo tem um desejo genuíno por querer melhorar, mas você querer chegar a bater porque a outra pessoa está lá, né? Essa comparação, ela é muito nociva, né? O ser humano, ele tende a ser competitivo, né? Naturalmente. Mas eu acho que a grande sacada é transformar a competição em colaboração, né? Eu gosto demais daquela frase do Michael Jordan, né, que diz que talento vence jogos, mas só a equipe vence campeonato. Campeonatos. Então, e é um treino, né, mental, de você realmente tentar buscar esse caminho colaborativo, porque sempre tem muito a somar e muito a ganhar para todos os lados, né? Sem dúvida. E eu acho que a gente vê também isso na parte esportiva, né? A gente sempre tem essa natureza competitiva. E eu falo que assim, a competitividade é um monstro. Se você alimentar aquilo lá, aquilo vai te devorar de dentro para fora e você vai ser competitivo em tudo. Agora, se você deixar ele quietinho ali e você descobrir que a colaboração é muito melhor do que a competição, você você vai se contentar em ajudar uma outra pessoa, ajudar aquela pessoa a se desenvolver, não é? Então, eu acho que quando você Ficar abre mão, feliz, né, com o outro,
né? E aí A você tem a sua sensação também de realização, de plenitude, de felicidade, de missão cumprida, e você descobre que aquela sensação é muito melhor do que se você tivesse ganho a competição mais importante, né? Você tocou num ponto legal aí da gestão de tempo, que você chamou inteligentemente de gestão de energia, eu acho que é perfeito. Fala um pouquinho mais sobre isso, quer dizer, tem gente fala daqueles pilares que você falou da saúde, da comunicação, tal, mas tem gente que fala, não, a saúde, família, trabalho, e aí você concilia tudo isso equilibrando os pratos dentro desses teus setores. Como é que você vê essa gestão de energia? Como fazer uma boa gestão de energia? Muito boa essa pergunta. Primeiro, para entender gestão de energia, normalmente a gente fala das três principais energias que elas, sendo bem trabalhadas, elas vão te ajudar a alinhar ali o teu propósito com bem-estar, né? com sensação de entrega bem feita, né? Não perfeita, bem feita. Que aí são as energias física, mental e espiritual. Isso é muito prático. Se a gente ficar, né, nós não fomos pensados para estar sentado, parado o tempo todo, né? Então, essa postura, né, que a gente, até como fisioterapeuta eu falo, né, cadeia fechada, né, do computador, digitando, né? Enfim, a gente deixa de trabalhar caixa torácica, respiração, amplitude, né? Então, é muito prático, né? E se você está horas fazendo reunião no computador, enfim, eu sempre falo assim, de forma inteligente, a reunião que eu estou em câmera aqui, ou que eu tenho que compartilhar algo, eu preciso, de fato, estar sentada aqui na frente do computador. Mas eu posso fazer reuniões ativas. Então, se você tem algo a conversar com alguém, fazer algum alinhamento, levanta da cadeira, liga para a pessoa e caminha na empresa, anda, né? Movimenta esse teu corpo. E a mesma questão da saúde mental, né? A gente hoje já tem estudos, né? E a gente sabe que o nosso cérebro ele não estava preparado para essa hiperconexão, esse hiperestímulo, a quantidade de informações que a gente capta o dia inteiro. E a gente também não dá descanso para a cabeça. E algo que, quer ver um ponto interessante? As pessoas sentam, o casal, né, no restaurante, tá? Cada um no telefone. Já eu Né? Então, reparo assim, isso direto. e é algo que a gente, mesmo que fique incomodado, se não cuidar, pode fazer a mesma coisa. Sim. Né? Você sai do cardápio do QR Code e aí começa a ver outra coisa, vai ver o Instagram, né? Então, veja, a gente está o tempo todo alimentando de informação, de figuras, de imagens, de leitura, né? Sim. Então, a mente, ela precisa também ter um momento de descanso. E aí tem as estratégias, né? Para cuidar dessa energia. Então, eu preciso entender que se eu estou demandando muito do meu mental, eu preciso movimentar meu físico para oscilar essa energia. E da mesma forma, se eu fiquei o dia todo, fiz exercício, caminhei, exposição de tela, né? Muito trabalho que exige da mente, eu preciso também entrar num estado de calmaria. E aí a gente fala, né? Higiene do sono. Né? Pega um livro mesmo, leia, toma um chá mais claro, né? Faz um momento ali de... Não as pessoas falam, acho que meditação é você ficar parado, não pensar em nada. Não. Eu sempre gosto de dizer que a meditação é você ser gentil com os teus pensamentos. Mas você precisa de algum momento para pensar nisso, né? E essa hiperconexão nos desconecta também de nós. Em que momento que você está tendo tua autopercepção, tua autoanálise, reflexão, entender se, né, o que foi bom nesse dia, o que eu tive aqui de positivo, ou o que não foi tão legal, às vezes, né, como pai e mãe,
que não foi tão legal que eu poderia ter feito diferente? Fazer esse balanço, né? Balanço Só do que, dia, né? só que se você não fizer esse check-in intrínseco, né? O outro dia vai ser só o outro dia, e às vezes com repetição de situações que te deixaram desconfortável, e aí você repete, ela te deixa mais desconfortável ainda. Então, o tempo, todo mundo tem o mesmo tempo, 24 horas. Só que o que você faz desse tempo e te colocando nessa agenda pode fazer diferença, né? Porque se todo dia é só essa situação puxada de muito trabalho, imerso no trabalho, sem tempo de pausa, comida que também demanda muito do teu metabolismo, né? E horários irregulares, né? Não cria um hábito que também te ajude a ter uma vida mais saudável. Na sexta-feira, claro, você vai estar exausto, né? Mas o que foi feito na jornada dessa semana? E aí começa outra semana, ou chega o final de semana e aí, né, tem um consumo de bebida alcoólica, mais um sono irregular, enfim. Então, o tempo inteiro, o corpo, a mente, está recebendo uma carga de, né, tendência a esgotamento, tendência a cansaço. Uhum. E aí o ponto da energia é esse. Eu acho muito interessante porque você passa efetivamente a tomar as rédeas da gestão da sua energia, né? Você não simplesmente vai, não simplesmente faz, não simplesmente acontece. Não, você faz, você é o agente ativo que utiliza a razão ali, né? Você está racionalmente dedicando o seu tempo a determinada coisa e você sabe que você deve ter ali um começo, meio, fim, porque existem outras demandas. Então você não simplesmente vai ali do jeito que a banda toca, você vai dançando aquela música, né? Não, terminou a música, opa, vamos puxar, vamos dedicar, vamos ter sabedoria, consciência para poder equacionar tudo aquilo que a gente tem, né? Então eu acho muito interessante você ser o agente ativo e responsável para fazer toda essa gestão, né? Não como você colocou, não simplesmente deixar as coisas irem acontecendo, né? E sempre dá certo? Claro que não. Sim, Mas o importante é a gente ter ciência de não romantizar a sobrecarga, de não romantizar a vida é assim. Ah, exatamente. tá puxado, né? Porque você tá drivando aí essa vela, né? E aí, Sim. até quando, né? Você vai normalizar e vai achar que tá tudo bem. Uhum. Sim. Legal, é isso aí. Legal, Raquel. Você tocou no assunto também da questão do bem-estar, né? E como é que está isso dentro do mundo corporativo? Quer dizer, a gente sempre pensa nas empresas como uma linha de produção que o funcionário tem que estar lá produzindo, 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 e ele não, até para fazer xixi, ele tem que ir lá pedir permissão, né? A gente sabe que agora as empresas têm mudado o seu olhar, né? Têm compreendido melhor essa questão do bem-estar e que isso tem uma relação direta até com a própria produtividade lá do seu funcionário, do seu colaborador. Então, como é que isso está no mundo corporativo? Como as empresas têm trabalhado essa questão do bem-estar, que elas têm entendido essa importância e essa relação com produtividade? Como está esse assunto? Esse assunto é bem bacana. Eu percebo, né, que tem acontecido um movimento já, né, não de agora, mas de alguns anos, de alguns anos para cá, e eu percebi também que com a pandemia isso deu Tá. uma acelerada, porque as pessoas tiveram ciência, né, da importância de você estar saudável, né, de você ter também saúde mental, né, emocional. Acho que saúde mental é o que eu ouso dizer que nós já estamos vivendo uma pandemia, uma nova pandemia, né? Sim.
Acho que a porque pandemia foi aquele choque de realidade. Ela escancarou um problema que estava ainda meio velado, tal, né? Agora a pandemia trouxe isso à tona de uma maneira muito forte, né? exato. E eu percebo, né, um movimento grande, né, de grandes companhias, com relação, inclusive, a inserir o pilar dentro da empresa, né, de diversidade, inclusão e bem-estar, né, de inserir programas, né, que deem suporte à segurança psicológica, Tá. momentos de palestra, momentos de compartilhamento de questões de saúde, né, que vão para além, né, da CIPA, né, que vê a questão também de segurança. Eu percebo que já está muito claro, né, para as grandes companhias que um ambiente diverso, inclusivo, ele traz um ambiente propulsor também e vai impactar nas entregas. E está muito claro, né, que, inclusive, as gerações, né, mais recentes, elas já procuram por estratégias de trabalho, né, que permitam maior flexibilidade. Tá. Então, se não houver essa adaptação, certamente teremos uma dificuldade também até de retenção de talentos. Porque a pandemia mostrou que é possível trabalhar de diversas formas, né? Eu gosto muito do modelo híbrido. Eu acho que ele traz esse tom, né, de quando você precisa fazer alguma coisa mais densa. Claro que se você está ali na tua casa, no teu local de escritório de atenção, vai sair bem feito esse trabalho, né? E às vezes até de forma mais ágil. Então, e na empresa também, tem pessoas que precisam estar na empresa, né? Que se sentem melhor estando na empresa, ou às vezes não tem um ambiente em casa que favoreça também, né? Mas eu percebo cada vez mais publicações, né? Se a gente olhar o próprio LinkedIn hoje, tem diversas publicações, né? Sobre bem-estar, sobre diversidade, inclusão, sobre burnout, sobre mecanismos, né? De promoção à saúde, a própria medicina do estilo de vida, né? Quebrando muitos paradigmas, né? E mostrando que a atenção primária sempre é mais barato prevenir do que a prevenção do que o reparo, né? Sem dúvida. Mas agora a gente tem pessoas também se expondo, né? Então, você vê pessoas claramente falando, né, do que foi enfrentar, por exemplo, um burnout. Isso gera reflexão, né? Você coloca numa rede aberta, né? Então, profissionais que também já estiveram em cargos altos, né? E relatando, e pessoas também trazendo a importância desse equilíbrio, desse autocuidado, de você se enxergar como um ser humano com, né, diversas frentes e que é importante esse autocuidado. Eu vejo que esse movimento ele é contínuo. Então, assim, ele na pandemia ele ficou ainda mais em evidência a Sim. importância de você ter boa alimentação, você se manter saudável, você fazer check-up, tá com a mente, né, forte. E eu acredito que isso a gente nem pode, né, voltar atrás, né? Que foi um ganho, né? Novos modelos de fazer negócios, né? Novos modelos de ter performance. E é só encontrar o equilíbrio, né?
mas veio para ficar. É exatamente isso que eu ia comentar contigo. Quer dizer, acho que o modelo anterior ele está fora de cogitação no mundo pós-pandemia, não é? Essa foi uma evolução nesse sentido, e aquele modelo anterior a gente viu que já não serve mais, ou ele não vai servir mais daqui para frente. E um modelo mesmo um modelo com maior flexibilidade, ele não impacta na produtividade, não é? Quer dizer, não é porque o funcionário não está o tempo todo dentro da empresa que ele vai ser menos produtivo. Se ele tiver uma flexibilidade maior de, por exemplo, estar em casa ou estar num outro ambiente fora da empresa, não é? Isso Exato. não só dos funcionários, né? Mas também dos altos executivos, né? É, acho que essa questão que você colocou do burnout, da saúde mental, isso não pega só a turma lá da linha de produção, Não, digamos assim. Isso, a escala disso também foi para todo essa questão da organização da empresa como organização, né? Quer dizer, pegou todo mundo, né? exato, exato. E, e colocou, eu acho que colocou toda, né, toda a empresa no mesmo lugar, que é o lugar da vulnerabilidade. A gente enfrentou uma doença que não escolheu nada. E aí todo mundo precisou ocupar o lugar da vulnerabilidade. E com isso, né, quando a gente tem um problema, o mais interessante é o que a gente vai fazer com o problema, né? Que guerreiro que nós decidimos ser, né? Sim. E hoje, né, assim, falando opinião individual, exatamente, né? Você hoje falar assim, olha, seu rodízio, então você vem mais cedo para chegar até às 7. Não, hoje você fala, olha, meu rodízio, eu vou trabalhar de casa. Olha, tem uma reunião, olha, eu preciso que a reunião, eu consigo te visitar, mas preciso ajustar a reunião, pode ser, né? Ou você, enfim, pega um Uber, mas existe um conforto em comunicar isso, né? E num passado, não. Imagina, nem... Enfim, hoje... E aí volta para a história da A comunicação. Eu comunicação é. acredito que a comunicação é tudo. O óbvio tem que ser dito. A comunicação ela precisa ser clara, assertiva e faz muita diferença. E também penso que a comunicação é a base para minimizar problemas de ordem mental. Porque ambiente com pressão, ou se sentir sob pressão, ou aquilo que você falou, você imaginar que o outro achou que é muito complexo. Sim. E aí, isso entra dentro é ótimo, né? Isso entra na questão da segurança psicológica. Então, qual é o melhor momento para um feedback? Como é que eu posso organizar? Como é que essa pessoa, como é o mecanismo dessa pessoa? Como é que eu posso estruturar de uma forma que aquilo que eu tenho a dizer, né, seja encarado de uma maneira onde gere melhoria e não ameaça? E aí isso, né, propiciona um ambiente bacana. Então, assim, a gente hoje está trabalhando situações bem legais, né? Palestras, a questão de ter um departamento voluntário de well-being, de bem-estar, onde se convida profissionais de saúde, se compartilha experiência de colaboradores positivos, agora tem grupos de colaboradores engajados em fazer grupo de corrida, né? Em compartilhar a questão, né, da bike, publicar no Instagram o que faz de atividade, sem pensar que, não, alguém está vendo aqui, e, né, não pode acontecer isso, Uhum. porque você tem uma vida além, né, do teu ambiente de trabalho, mas é uma construção, é uma construção. E muito também
vem do de crenças limitantes individuais, né? Às vezes ninguém está te exigindo aquilo, mas você veio de um ambiente, você construiu crenças que te bloqueiam até a viver a oportunidade desse novo momento. Porque na tua cabeça, você tem que todo dia estar lá, tem que estar no escritório, mas ninguém te pediu isso. Mas você acha que é melhor eu ir, né? Será? E aí, esse daí teria papo para bastante tempo. É aquilo que assim você precisa se descobrir até para aproveitar oportunidades. Sim. Porque se você tiver uma crença limitante, né, e você acreditar ai, não, se eu estiver em casa, vão pensar que eu não estou trabalhando, vão achar que eu estou procrastinando. Mas você está achando, né? Ninguém te falou isso. Então, eu volto a dizer que o tempo que você pode fazer um check-in interno, né? E às vezes até anotar, né? O que você está sentindo, por que aquela determinada situação te levou para aquele lugar, e trabalhar isso, e até buscar ajuda, né? Muitas vezes, para Claro. conseguir entender isso, vai ser, assim, muito bom. E aí eu vejo que, mais uma vez, né? O fato da pandemia ter escancarado essa vulnerabilidade e essa questão emocional e mental, que mexeu muito com o emocional, foi uma carta aberta para que a gente olhe um pouquinho e fale assim: o que eu sou, o que eu tolero, o que me completa, ou de que forma eu ficaria feliz no trabalho. E teve muita gente que mudou o rumo completamente, porque realmente esse encontro fiel, né, ali com teu real desejo, Sim. aí você fala assim: caramba, eu passei por uma situação que eu podia ter morrido, todo mundo podia ter morrido, preciso rever minha vida. E todo mundo acho que teve esse chacoalhão. Sim. E aí, voltando para a tua questão, na minha humilde opinião, é um caminho sem volta. E quem não estiver disposto, né, a seguir com esse olhar mais aberto, né, mais genuíno até, talvez não consiga reter bons talentos. Porque a performance, ela, eu tenho essa opinião e estudo sobre esse assunto e vejo pessoas que falam muito sobre esse assunto, né? Ela vai ter uma relação direta com o teu bem-estar. Se a gente fizer a curva da vida, assim, a curva, né, a curva de a gente vai amadurecendo, envelhecendo, né? E aí, nos 30 anos, começa a já ter aquele ponto de tendência a desequilíbrio, onde você vai começando a ter depois menos energia e mais cobrança, mais entrega, mais responsabilidade. Então, se a gente não cuidar ali dos pratinhos, a tendência é sobrecarregar. Legal. Legal. Voltamos aí à questão dos pratinhos. Acho que deu para amarrar legal tudo isso que a gente falou até agora, né? Foi Sim. muito legal. Legal, legal mesmo. Raquel, acho que foi muito bacana esse papo, hein? Muito... Nossa, tem coisa aí que de cada tópico a gente podia ficar um tempão aí, mas pelo Não menos é? de dar uma pincelada geral por todos esses assuntos. Foi um papo muito, muito legal. Queria te agradecer Que novamente bom. demais, agradecer a tua disponibilidade e esse compartilhar da tua experiência. Acho que foi muito, muito legal mesmo. Valeu. E deixa uma mensagem aí, fala também dos teus contatos, né? Como é que o pessoal te encontra pelas redes sociais, enfim. Ah, pode deixar. Olha, eu sou a pessoa que publica de vez em quando, mas o meu Instagram é _ Raquel Escobar.
O meu LinkedIn é Raquel Vasques, né? Tudo com S Escobar, que é meu nome completo. E se eu tiver que deixar uma mensagem final, coloque-se na sua agenda. Cuida da tua saúde, se veja como eixo, que isso vai te fortalecer para todas as outras missões que a vida te colocar. E aí te agradeço mais uma vez, Fábio, obrigada pela oportunidade, parabéns por esse projeto incrível, que eu sei o quanto ele é genuíno, né? O quanto ele é de coração mesmo, né? E muito sucesso, que a gente possa alcançar e tocar com essa mensagem e ajudar pessoas, né? Que eu acho que tudo sempre será sobre pessoas, né? Então, a tecnologia está aí, mas a interação humana é imbatível. Sem dúvida. É isso mesmo, é isso mesmo. Que legal. Valeu mesmo, Raquel. Obrigado novamente. Valeu mesmo. Que venham as próximas, né? Vamos marcar. Vamos marcar. Obrigada, viu? Boa Valeu. noite a todos. Obrigada pelo convite.